Obrigado, Rosarinho. Obrigado pela prece, que assim seja, graças a Deus, né? E vamos mais um estudo, hoje, dia 7 de setembro, feriadão, né? Mais um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje com uma lição muito importante, né? Muito linda, como todas, né? São muito importantes. São muito esclarecedoras, a gente faz as reflexões, nos ajuda muito, né? É muito bom a gente estar aqui toda segunda-feira estudando o Evangelho, aprendendo sempre um pouquinho mais, fixando conhecimentos, fazendo as nossas reflexões, né? Então ele começa assim, gente, olha, hoje é a página 26, açoitando o ar. O que será que ele quis dizer? Açoitando o ar. Né? Gente, tem som, Rosarinho, Dulce, Mara, Silvia. Som ok, gente? Som ok? Então, beleza. Então, vamos lá. O que será que ele quis dizer açoitando o ar? Né? A imagem usada pelo apóstolo dos gentios é bastante significativa. Primeiro diz que está a correr em busca de um alvo, né, que tem a certeza de atingir. E depois diz que luta com sabedoria, com destreza, sem gastar forças com golpes inúteis. E desses que só atinge o ar. Em resumo, ele quis dizer que os gentios eram amantes de todos os esportes, que tenham visão bem clara do alvo a ser atingido, e que façam como nas corridas praticadas no estádio, onde o atleta se mantém na sua baliza sem sair dela, corre procurando dar tudo quanto puder até chegar à fita de chegada, ou ainda agir como um lutador esperto que não fica dando golpes no ar e no vazio, cansando-se à toa, mas no seu adversário para vencê-lo. Ora, o cristão deve ficar nos limites da baliza determinada, por sua doutrina, praticando constantemente o bem e amando o seu próximo, até a completa integração do amor divino. Para atingir esse alvo é indispensável lutar, não lutar contra o mundo, mas contra si mesmo, contra a sua natureza, contra as suas imperfeições, que são seus verdadeiros adversários, né? E aí ele continua, o atleta aprimora a sua técnica, desenvolve seus músculos, né? Olha só que coisa interessante, né? Desenvolve os seus músculos com exercício contínuos, corre, sofre, lutas constantes às suas limitações, tendo vista a coroa do louro que almeja, porque sabe exatamente onde quer. Não gasta suas energias inutilmente açoitando o ar. E o cristão, segundo o apóstolo, deve agir de maneira idêntica, como ele mesmo faz. Não gastar as suas energias com inutilidade, com coisas da terra, cupidez, paixões vãs, desejos maus e iras, mas com vista à eternidade da vida, deve aprimorar os sentimentos, elevando cada vez mais os sentimentos, dando combate a tudo o que possa aprisionar a terra, transitória, morada espiritual, morada do espírito imortal. Então, gente, olha que coisa mais linda a lição dele hoje, né? Que lindo! Para que a gente vai perder tempo? Não é assim? Em coisas que não vai dar em nada. Não é, gente? E ele diz assim, olha, definindo o trabalho intenso que ele era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: eu, por minha vez, assim corro,
não como na incerteza, de tal modo, combato, não como açoitando o ar, não é? Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios no quadro da precipitação. Possui planos admiráveis que nunca realizam. Ficam só na vontade, só no pensamento, né? Só na ilusão. E ele vem chamando a atenção para a gente ter ideais. Ideais, olha que lindo. Ideais, objetivos que a gente possa alcançar. Que a gente possa alcançar. Hoje, estudando a doutrina, a gente vê que o que importa desenvolver aqui no planeta Terra, não é? O que mais vai prevalecer? Não é o desenvolvimento do amor? Não é o desenvolvimento do amor, gente? Por que a gente se distrai tanto, né? Por que a gente demora tanto? Porque é somente a dor que vem puxar, somente a dor que vem nos trazer, assim, a nossa realidade. Tá certo, a gente tem que desenvolver em todos os sentidos, materialmente, né? Falando espiritualmente, tem que desenvolver, mas não podemos nos perder. E a gente acaba se perdendo. A gente acaba se desviando. A gente acaba sem cumprir as nossas programações que a gente, lá no plano espiritual, a gente tem a nossa programação, né? A nossa rota, com os nossos ideais, os propósitos, mas a gente acaba se perdendo, porque o mundo oferece muitas coisas, ilusões, né? Paixões, como o nosso querido mestre aqui, Paulo, diz, né? E ele continua dizendo aqui, olha só. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Então, olha, ele vem chamar a atenção para a gente estar observando em todos os sentidos da nossa vida, principalmente quem está do nosso lado, os nossos familiares, que às vezes precisam tanto da gente. Porque cada serzinho que vem como vínculos, como filho, os parentes, né? Eles precisam do amparo, do atendimento, do amor, né? Porque é necessário prestar atenção. A criança cresce, às vezes, na época da infância, a gente ainda não tem o entendimento, não tem ainda a sabedoria de prestar atenção, né? Exatamente, Rosarinho, é na família que estão as maiores dificuldades, né? Os maiores afetos e desafetos também, e que precisam do amparo, precisam da atenção, precisam do amor, precisam da ajuda, né? Quando acontece algo, se a gente não contar, quem é que vai contar? Se a gente não contar com a nossa família, né? Como que vai ser, meu Deus? E são os vínculos que um dia a gente também não soube, não é? Levar
não soube. A gente volta com os vínculos que precisam de crescimento, de desenvolvimento, que um dia a gente deixou. Um dia a gente foi negligente, né? A gente falhou, a gente lesou, a gente prejudicou, né? Então, o que adianta, Senhor? Né? O que adianta? Se a gente não cuidar do nosso interior, se a gente não cuidar das pessoas que estão mais próximas de nós. Isso, Rosarinha, exatamente. Por vezes nós temos o desejo de fazer muita coisa lá fora. E é preciso equilibrar, não é verdade? Bom dia, Simar, seja bem-vindo. Então, esse é o nosso propósito, não é? O que a gente prometeu, o que a gente planejou antes de vir para cá, não é? Essa é a nossa programação, tá tudo inserido ali dentro de um contexto do crescimento, da evolução, o burilamento de todos juntos, né? Mesmo ali no atrito, né? Que haja atrito, mas é para lapidar ali as arestas que a gente vê mesmo, né? É assim, né? E ele continua dizendo: exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta concurso. Olha aí, é a pessoa que está insatisfeita, né? É a pessoa que está insatisfeita com ela mesma e nada vai estar bom, né? Nada vai estar bom. Ela vai achar dificuldade, ela vai achar empecilho em todos os lugares. Dentro do seio familiar vai dar problema. Nos lugares em que trabalhar vai dar problema, né? Porque a vida nossa, a nossa vida aqui no mundo material é um reajuste, é um refazer os caminhos. Nós estamos refazendo os caminhos. E em casa, né? No lar, diante do trabalho, diante da sociedade, diante da vida. A gente tem que se sentir em paz. A gente tem que se sentir seguro. A gente tem que se sentir amado, né? E quando não existe esse amadurecimento, vai dar problema em todas as áreas, não é? Bom dia, Pétala Sinop, seja bem-vinda. É uma conquista, superando cada dificuldade, cada teste, cada provações. Não é assim? É assim. Então nós temos que ter aquela base sólida, né? Nós temos que ter a nossa fé, não é assim? Porque senão nós vamos olhar o mundo com os olhos da revolta, né? Da insatisfação. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. A nossa luta tem que ter um propósito. Não é como eles faziam, né? Que saíam açoitando o ar, sem ter uma meta, sem ter um propósito, somente olhando as coisas de fora. Mas nós temos que olhar para dentro de nós, a dificuldade que nós trazemos, desenvolver o potencial que todos nós temos. Uma luta interior, né? Uma luta interior. E devagarinho apodando, se vigiando, né? E apodando as nossas tendências que trazemos ainda.
as viciações, né? As viciações, sentimentos, conceitos, né? Preconceitos. É preciso pensar sempre assim no dia a dia, em todos os segundos da nossa vida, não é, Rosarinho? Prestar atenção no que está acontecendo em nossa volta. Os problemas vão surgindo e a gente tem que ter ali a força necessária, né, para resolvê-los. Se a gente estiver desequilibrado, como é que nós vamos poder ajudar? Se a gente não pode ajudar nem a nós mesmos. Então, é praticar mesmo sempre, né? Exatamente. Fazer uma análise, né? Olhar para dentro de nós e perguntar sempre. A nossa consciência, ela já fala por si só, né? Nunca esquecer disso. É assim? Mas tá todo mundo inserido, Rosarinho. Todo mundo inserido nisso. Não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. Nós temos é que desenvolver mesmo, né? Em todos os sentidos da nossa vida. Como diz aqui o Paulo, né? E ele continua dizendo: recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental, né? Então nós temos que ter perseverança, fé, paciência, que tudo se resolve. Que tudo se resolve. Não adianta fugir, não adianta criar máscara, né? Não adianta fugir, porque logo lá na frente nós vamos encontrar coisa pior ainda. Porque daí vai estar mais difícil ainda se a gente correr. Então o que a gente tem que enfrentar? Enfrentar. E nos amar. Enfrentar as dificuldades. Porque nós vamos conseguir. Só depende da nossa vontade, gente. Né? Só depende de cada um. Ninguém pode fazer esse trabalho por ninguém. É muito individual de cada criatura. É um trabalho interno que tem que ser feito. Não adianta você correr, né? Não adianta você postergar. Não adianta. Deixar sempre lá para frente. Agora eu não posso. Agora eu não tenho tempo. Agora eu não tenho muitas condições. Tem sim, se a gente for analisar e olhar para dentro de nós, todos nós temos força. Todos nós. Porque Deus não dá fardos pesados em ombros leves, não. Porque quando a gente está preparado, as coisas aparecem, né? É assim. Só que daí a gente fica com preguiça, porque dá trabalho, né? Ah, mas eu vou ter que fazer tudo isso, vou ter que abrir mão de tudo isso. Ah, não. Não quero. E acaba ficando preso dentro desse sentimento. Sentimento de egoísmo, né? Da falta do amor. É como o rapaz que Jesus chamou: vende tudo e vem comigo. Né? Ele não quis se desprender. Ele não quis pagar o preço, que é renunciar. Não é? Renunciar ao sentimento de egoísmo, de orgulho. Ele não quis. Bom dia, Regina, Andréa, Dudu. Não é? Porque eu ainda estou preso dentro dos sentimentos. Não é assim? Não precisava se despojar de tudo. Jesus não queria que vendesse tudo, que doasse tudo, não. Simplesmente que ele começasse a trabalhar com os sentimentos que o prendia à matéria, aos seus bens. Jesus
Nunca a gente leu de que Jesus era contra o conforto. Não. Ele deixou a mensagem, ele deixou seus ensinamentos, dizendo sempre assim: eu estou no mundo, eu não sou do mundo. Mas e que todos tinham o direito de viver bem, não é? Dignamente bem. Ele só não quer que a gente seja escravo dos nossos sentimentos. Ele só não quer até hoje que a gente desenvolva esse sentimento de ódio, de egoísmo, né? Que prende a gente aqui na matéria. Porque nós vamos ter que sair daqui. Querendo ou não, nós vamos sair daqui. Se a gente sair daqui do jeito que a gente entrou, nós vamos sofrer no plano espiritual também. Né? A gente vai ter que voltar quantas vezes for necessário até a gente aprender a se desprender da matéria. A começar pelo nosso corpo, pelos bens que nós temos. Porque tudo isso aqui a gente faz uso aqui no mundo material. Lá no plano espiritual, a moeda é outra. E se a gente não desenvolver essa moeda, como é que nós vamos viver? Como que nós vamos viver? Não é? A gente vai ser doentes, espíritos doentes ainda, apegado. Nós vamos querer ficar aqui, obsediando, fazendo as pessoas que nós amamos sofrer, porque vai fazer um sofrimento. Eles vão estar sentindo a gente do lado, eles vão estar sentindo. Porque ninguém consegue desaparecer, porque o espírito é indestrutível. O corpo sim, mas o espírito vai continuar ali. E todos nós temos a percepção, porque somos médiuns. Somos matéria e espírito. Cada um de nós tem as nossas percepções desenvolvidas, que cada um é muito individual de cada um, mas a gente sente. A gente sente aquela coisa boa, aquelas vibrações, mesmo que você não vê, mesmo que você não ouve, mas as percepções, gente, cada um é diferente, mas todos nós sentimos, né? A gente vai querer que os nossos entes queridos sofram? Claro que não. Então eu tenho que desprender tudo isso. Eu tenho que entender, eu tenho que estudar. Que mesmo estando aqui eu posso mandar vibrações boas para quem está lá. Porque os nossos familiares estão lá, os nossos amigos espirituais estão lá no plano espiritual. Sempre estão lá, ora aqui no plano material. Então nós temos que ir já exercitando isso, aos pouquinhos, exercitando cada dia. Mas para isso a gente tem que estudar, a gente tem que internalizar, ter a consciência, né? Ser consciente disso, que a morte não existe, que a vida continua, né? E que eles ouvem, eles sentem, que a gente pode conversar com eles, que eles ouvem. A gente tem que olhar, a gente tem que fazer esse exercício. Meu Deus, nós temos que preparar a família, que falar sobre esse assunto. Ah, não vem falando não, que eu não quero nem saber. Olha, não quero. A gente foge disso. A gente foge, porque a gente tem medo. Porque a gente não tem fé ainda necessária de enfrentar a nossa realidade. Porque um dia nós vamos ter que ir para lá. Não é verdade, gente? A gente não quer enfrentar a realidade. Ah, não fala em morte, não. Não fala em morte, não, que se você morrer, a gente fala assim, eu morro junto, morre nada. Não morre junto. A vida continua.
A vida continua lá e a vida continua aqui também, né? Então, olha o desenvolvimento da fé, da perseverança, da certeza, não é? A fé, gente, ela é a base de tudo, não é assim? E ele continua aqui dizendo, olha só, expressam-se acalorados em questão da fé, aquilo que eu estava dizendo, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Para que nós estamos estudando aqui há mais de 11 anos, que vai fazer 12 anos agora em dezembro, isso sem dizer os outros anos, porque a gente já está estudando a doutrina há quantos anos? Cada um de vocês sabem. Eu acho que vai para 30, 35 anos. Se todo esse tempo de estudo não foi bom para mim, não desenvolveu essa certeza, meu Deus, já está em tempo, né, gente? Pois é, 22. E eu vai para os 35, não é? É a certeza, meu Deus. Temos que ter certeza, né? Falar, você acredita? Não, não acredito, não. Eu tenho certeza, porque a vida já me mostrou. A vida já me provou. Já fiquei diante de certas situações que eu não acredito, eu tenho a certeza. É a certeza que eu tenho, né? As leis de Deus agem e são perfeitas. Perfeitas. Acreditando ou não. Acreditando ou não. Né? E nós estamos aqui, meu Deus, tendo a oportunidade bendita de poder olhar nos olhos das pessoas que um dia nós mesmos lesamos e dizer: eu te amo. Eu te amo. Eu vou te ajudar. Conta comigo. Não é? Conta comigo. No que for preciso. Porque, olha, a gente tem a nossa família. E a gente sabe que nem tudo é só um mar de rosas, né? Bom dia, João. Seja bem-vindo. Todos trazem as suas dificuldades. Cada um trazendo um grau de evolução que conquistou, né? E aí junta todo mundo, acaba saindo discussão, né? São atiradas aquelas farpas. E cadê o entendimento? Cadê a compreensão? Porque os amigos a gente vê e dá tchau e vão embora. A família fica, né? A família fica junto. Não tem como você ir embora. Você tem que ficar todo dia observando, né? Observando cada um, o que traz na mente, os sentimentos. A mãe, né? O papel de mãe. Olha, bendita seja todas as mães que têm os seus rebentos do lado para poder trabalhar dentro de cada mente, observando o que trazem, desde pequenininho ali, né, dando amor, dando carinho, sustentando, observando. Olha como os conhecimentos da doutrina, das leis de Deus, nos ajuda. Quando a gente vê que tem alguma coisa errada, né, ajudar e procurar um profissional, encaminhar. A nossa consciência já fala, gente, a própria nossa consciência. Aí quando a gente fazia alguma coisa errada também, pedir desculpa, pedir perdão.
não ser egoísta, não ter o orgulho de ficar ali não querendo dar o braço a torcer. Seja você o primeiro a dar o exemplo, chega até a pessoa, seja lá quem for, e pede: olha, desculpa, eu errei, não devia ter falado isso. Você tem razão. Desculpa. Qual pessoa diante dessa decisão vai brigar? Não briga não, gente. Não briga. Silencia, acabou. Morreu ali. Quando você diz: perdão, você tem razão, eu errei, pronto, acabou. Será que a gente faz isso? Né? Será que a gente faz isso? Será que a gente não fica ali ruminando ainda mais a nossa revolta, raiva, não querendo dar o braço a torcer, porque o orgulho, né, fala mais alto. Eu vou pedir desculpa, eu não, né? Olha só. Então nós devemos ser medianeiros de Deus, do amor de Deus em todos os sentidos da nossa vida, né? Esse sim é o alvo que nós devemos atingir, né? Esse sim é a nossa melhora, né? Buscando sempre o melhor, as atitudes pacíficas, meu Deus. Não colocar ainda mais revolta e fogo, não. Sempre apaziguando, né? Sempre dando um jeitinho, que cada um de nós sabe como agir para amenizar a dor, para ir solucionando, porque todo mundo ali está junto. Os familiares estão todos juntos, estão sempre. E também tem essa, nem todo mundo está bem, tem dia que um não está bem, né? E nós temos que entender, ué. Se não está bem, então vamos silenciar. Não é assim? Bom dia, Elizabeth, seja bem-vinda. Vamos trabalhar em prol da paz e da harmonia. Isso sem falar, gente, das companhias espirituais que nós trazemos, hein? Imagina, uns atiçando os outros, querendo ver a coisa pegar fogo, não é? A desunião, porque são os nossos cobradores, querendo desarmonizar o ambiente, a família, destruir mesmo, porque um dia nós destruímos as deles. Eles querem a mesma coisa. E a gente cai assim como patinho. A gente cai. Sutilmente, a gente acaba acatando aquelas ideias que eles sugerem, porque nós mesmos abrimos as portas, né, ligamos as tomadas, e aí o circo está armado, vai pegar fogo. Às vezes aparecem discussões do nada, e ali vira uma bola de neve, meu Deus do céu, aquilo vira uma situação insustentável. Eu falo experiência própria, que a minha família também é assim. Minha família é grande, todos juntos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber isso. Vai levar aonde isso? A lugar nenhum. Então, como que a gente tem que agir? Silencia, faz uma prece, eleva os pensamentos, eleva o padrão vibratório, que devagarinho cada um vai elevando o seu também. Pega o Evangelho. Pega o Evangelho. É somente isso. Porque senão vira o caos. Vira o caos. Então nós temos que prestar atenção, né? É assim? E ele continua dizendo aqui: exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmo. Olha, não é?
E é desse jeito mesmo. Ah, fulano tem que melhorar. Fulano tem que melhorar. Fulano agiu daquele modo. E eu? Né? E eu? Eu só vejo os outros? E eu? Eu não tenho, eu já sou perfeita? Não, não é assim. Não é assim. Primeiramente, nós temos que dar o nosso exemplo. O nosso exemplo. E as pessoas vão ver que nós mudamos somente pelas nossas atitudes e ações. E a começar dentro de casa. Porque não adianta nada ser bonzinho lá fora e dentro de casa ser aquela pessoa difícil. Não adianta. Porque eu não consigo enganar o outro. Não consigo enganar a mim mesmo. Né? Não é assim? Todos vão ver. Então não adianta nada isso. Primeiramente eu desenvolvo dentro do meu lar com meus familiares. Depois eu vou aprendendo cada vez mais. Eu vou usar essa mesma tática, essas mesmas atitudes e ações lá fora. Lá fora, olha a importância, né? Olha a importância. E ele continua dizendo, aclamam, acusam, projetam, discutem, correm sonho, né? Mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam, desencantados nas sombras da incerteza. E quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne, combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. Que lição maravilhosa! Então, gente, não vamos açoitar o ar. Vamos colocar metas. Vamos colocar metas em nossas vidas. Açoitar aquilo que é necessário em nós, né? Em nós. Que são os nossos sentimentos que precisam ser desenvolvidos. Para a gente não sofrer, gente. A gente sofre porque a gente ainda não desenvolveu o amor, a tolerância, a paciência, né? O egoísmo ainda impera dentro de nós. Não é assim? Porque se eu desenvolver todos esses sentimentos, eu vou estar vivendo em paz comigo e com todos, porque eu vou entender os meus amigos, eu vou entender qualquer situação. Eu não vou me revoltar diante da vida quando eu tiver um embate, não é? Eu não vou correr. Eu vou estar preparado para entender. Eu vou estar em paz comigo, porque eu aprendi as lições. Isso é no nosso dia a dia e através das oportunidades do ano inteiro que nós temos, dos meses, das semanas, né? Das reencarnações, das oportunidades que nós temos, que nós vamos desenvolver aos poucos aquilo que a gente for compreendendo, a gente vai né? A nossa mente vai expandindo, vai compreendendo. Hoje a gente vê quantas coisas a gente compreende que antigamente a gente não tinha acesso a isso ainda. A gente fala, nossa, mas como que eu errei, né? Logo quando eu era pequena, como que eu errei? Como que eu errei com meus filhos na educação, na minha própria educação, no meu entendimento? Porque era aquilo que a gente compreendia. Era aquilo que eu tinha.
né? Né? Nossa, como os meus pais erraram a meu respeito, como que eles eram, porque era aquilo que eles tinham para dar. Hoje a gente já tem uma mente mais aberta, a gente já entende, por quê? Porque a gente já está estudando, estudou, procurou saber das leis de Deus e como que é todo esse mecanismo, como que processa tudo isso. A gente fala assim, nossa, se eu tivesse os meus filhos pequenininhos hoje, eu faria diferente. Por quê? Porque o meu entendimento é diferente. Não é, André? É constante a nossa evolução. Cada segundo. Não é? A gente vai compreendendo. É como um quebra-cabeça que vai se encaixando. Vai ficando tão claro na nossa mente, a nossa vida, as nossas dificuldades. É ali que tem que ser trabalhado. Hoje a gente vê, a gente percebe as coisas. A gente fica mais atento, né? Não é assim? Tem que ficar, porque é necessário. Porque a gente vai ficar dormindo para a vida? Vai passar o nosso tempo aqui dormindo? Vamos acordar, né? Vamos acordar para a vida, vamos trabalhar o nosso interior, vamos transformar os nossos sentimentos, né, que ainda são instintos, que precisam ser modificados, né? Que às vezes emerge ali cada coisa que ainda está que é tão primitiva ainda, que tem que ser mudado, senão a gente vai ficar, nós não vamos acompanhar, né? Que está evoluindo tão rápido. Se eu ficar preso a alguma coisa, vai atrapalhar. Então eu tenho que ir soltando as amarras. Tem que ir soltando aos poucos. Porque senão eu vou sofrer. Eu tenho que acompanhar essa evolução, né, André? Tem que acompanhar a evolução. Aí eu vou ficar preso. Na revolta, eu vou ficar preso como se diz, preso dentro de mim, eu não vou conseguir sair de dentro de mim, né? Eu vou ficar preso nos meus sentimentos, que é que eu tenho que seguir adiante. Não posso parar. Tudo bem, a gente vai, né? Depois consegue se elevar, a gente cai, vai se elevando. Isso aí todo é o processo que a gente sabe, que já estudou tanto, a gente fala tanto nesses assuntos, mas na hora que acontece ali, a gente não consegue, né? A gente fala tanto, né? Bom dia, Ligeirinho. Mas no nosso dia a dia, a gente tem que observar, né? Tem que observar. Eu vou querer ficar sempre ali na minha zona de conforto? Não, eu tenho que sair da zona de conforto. Ninguém consegue ficar perto de pessoas que são explosivas, que deixam ali os sentimentos de ódio, de raiva, né? Ninguém consegue ficar. Pô, eu tenho que evoluir. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a deixar a minha animalidade. Eu tenho que usar minha razão. Eu tenho que ter consciência disso. E para isso, a gente tem que estudar muito, né? Nós temos que estudar. Temos que conhecer a nós mesmos. Em que estado a gente está? Como que eu estou hoje? Estou bem? Será que se acontecer alguma coisa que vai me contrariar, como que eu vou agir? Como que eu vou agir? Eu vou agir ser desequilibrado? Ou eu vou ter o equilíbrio de entender a situação e não ser violento? Porque tem pessoas que ficam violentas.
porque não consegue dominar ainda aqueles instintos. Para quê? Só para mim ficar mal, destruir a mim mesmo, porque a violência vai destruir a mim mesmo e quem está em volta também, né? Que acaba quebrando tudo, acaba matando, acaba fazendo, sabe lá Deus o quê? Que reação que vai ter? Então nós temos que domar isso. É isso que Paulo falou, né? Vamos açoitar ali, ó, na mosca, que é dentro de nós, não fora, né? Não fora. Então, gente, esse foi o evangelho dessa manhã, dia 7 de setembro, feriado. Esse estudo maravilhoso que Emmanuel nos trouxe, que são lições lindíssimas e que possa ficar guardado dentro do nosso coração, que nós possamos continuar a nossa jornada terrena, né? Até o dia que Deus nos chamar, olhando para dentro de nós e desenvolvendo o amor, desenvolvendo toda a nossa potencialidade, todos os nossos sentimentos, as virtudes que nós temos, né? E que Jesus nos abençoe sempre, né? Hoje e sempre. Graças a Deus. Eu agradeço a todos e vamos passar então para o trabalho de passe. Que Jesus abençoe.